Irmãos, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Nós leremos os versículos de 1 a 14. Romanos, capítulo 6, de 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Meus irmãos, nós estamos entrando hoje na terceira grande parte, da grande divisão da carta de Paulo aos Romanos. Romanos, ele começa falando de pecado. O apóstolo Paulo, ele usa os 3 primeiros capítulos só para falar de pecado, porque é um tema bíblico importante, necessário. É necessário sermos alertados sobre esse terrível mal que assola o ser humano e toda a criação. Existem hoje muitas igrejas que estão colocando esse tema na periferia da vida cristã. Hoje muitos têm esse objetivo de não machucar o crente, de não falar as coisas que possam ferir o crente. Essa é a postura de muitas igrejas. E Paulo, ele usa 3 capítulos para falar de pecado. No final do capítulo 3 até o capítulo 5, nós temos a segunda grande divisão dessa carta. Paulo falando a respeito da salvação. Paulo fala acerca do antídoto para o pecado, a porta que devemos entrar para sermos salvos. Jesus Cristo. Então nós temos aqui a doutrina da justificação pela fé. E a partir do capítulo 6, que nós iniciamos hoje,
Paulo vai começar a falar sobre santificação. Aqui nós veremos que o mesmo Deus que salva é o Deus que santifica. Meus amados irmãos, prestem bem atenção. Não existe salvação sem santificação. O mesmo poder que libertou as nossas vidas das trevas, o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, é o poder que está em nós, agindo na nossa vida, todos os dias, para formar uma nova criatura, um novo homem, uma nova pessoa. E aqui, então, Paulo vai apresentar essa doutrina que é fundamental, essa doutrina que aponta para a transformação diária, essa busca constante da nossa vida, que é a santificação, esse poder que habita em nós, que é a doutrina da união com Cristo. Da união com Cristo. Paulo vai mostrar que no momento em que nós fomos unidos à morte e à ressurreição de Cristo, o pecado não é mais o seu governante. Nós temos hoje outro rei. Nós temos hoje outro rei. E é importante ressaltar aqui que nós não acreditamos nesse estado de perfeição, ainda nesse corpo da morte, ou esse corpo de morte. Aqui nesse mundo, nós não alcançaremos esse estado onde nunca pecaremos. No entanto, meus amados irmãos, nós podemos viver uma vida de santidade crescente, de tal modo que não sejamos mais controlados por pecados insistentes. A nossa vida agora é de amadurecimento espiritual a cada dia, de crescimento espiritual, porque a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas observe aqui que no versículo 1, Paulo usa novamente aquele recurso de linguagem. Imagine ali sentado no banco um ouvinte. Paulo está falando, de repente, esse ouvinte ele levanta a mão, ele pergunta ao apóstolo Paulo e diz assim: olha, Paulo, muito bem, a sua pregação diz que nós somos salvos pela graça, Deus nos salva pela graça, isso é obra de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça, isso é obra de Deus, ou seja, quer dizer que quanto mais eu pecar, eu vou experimentar a graça de Deus? Quanto mais nós pecarmos, nós vamos receber da mão de Deus a graça? Vejam aí a resposta do apóstolo Paulo no versículo 2. De modo nenhum. De modo nenhum. Aqui é a negativa mais enfática que existe no idioma grego, irmãos. Isso aqui não é só você dizer um não. Aqui há uma negativa enfática, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É uma negativa indignada. Ou seja, é um absurdo pensar esse tipo de coisa. Então, Paulo devolve uma pergunta: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Colocando aqui numa afirmativa, irmãos, é impossível você viver para o pecado, porque você já morreu para o pecado. Você continua pecando, nós nesse corpo de morte continuamos pecando, mas o pecado não exerce mais o senhorio, não domina mais sobre a sua vida. Você tem poder para dizer não a ele.
Você tem poder para dizer não. Você que está unido com Cristo, se você está unido com Cristo, você pode dizer não ao pecado. O pecado, ele agora se tornou um acidente na vida do crente. Ele não é mais a prática. É possível você ter ouvido algum irmão, parece até uma forma meio piedosa, dizendo assim, olha, nós pastores ouvimos muito isso. Olha, pastor, eu peco 24 horas por dia. Eu sou um grande pecador. A cada segundo eu peco por pensamentos, por palavras, por ações. E quando você ouve uma pessoa falando assim, parece, como eu disse, até um gesto piedoso. A pessoa está sendo humilde, piedosa. Mas o que Paulo está dizendo, irmãos, é que você peca, mas não de uma maneira em que o pecado reina sobre você, que o pecado tem domínio sobre a sua vida. Vejam que João, na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 6, ele diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Não vive pecando. Nós podemos até, irmãos, suspeitar que quando um crente diz assim, olha, eu peco 24 horas por dia, todo instante eu estou pecando, é possível que ele está tendo uma compreensão errada a respeito de tentação e pecado. Porque, meus amados irmãos, nós podemos o dia inteiro ser afligido por tentações, sendo tentado o dia inteiro, desejos terríveis surgindo na nossa mente, e você diz não. Você diz não. Você diz não. Mas se você agir dessa maneira, sendo tentado o dia inteiro, e você olhar para trás, você pode dizer, se você disse não, você pode dizer tranquilamente, hoje eu tive vitória sobre o pecado. E muita gente confunde essas coisas. É por isso que Paulo vai dizer que nós não estamos mais debaixo do pecado. Ele não reina mais sobre nós. E aí vejam que você pode até perguntar, mas quando é que eu morri para o pecado? Qual foi o momento que eu morri para o pecado? E nesse momento Paulo vai mostrar, como eu disse, a doutrina da união com Cristo. Essa doutrina maravilhosa, irmãos, que muita gente às vezes ignora. Muitas vezes as pessoas não entendem como funciona, porque muitas vezes o crente ele pensa que Jesus, nós conhecemos Jesus, ele nos salvou da morte eterna, estamos salvos em Cristo e agora a bola está com você. Agora você que vai cuidar da sua vida, e Jesus fez a obra da salvação, agora o resto é com você. E não é isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Vejam que quando Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, Deus pegou essa história de Jesus Cristo e transformou na sua história. É por isso que Paulo, a todo instante, nas suas cartas, ele vai dizer que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Estamos unidos com Cristo Jesus. Então, ele vai desenvolver esse raciocínio. Vejam que no versículo 3 nós temos uma definição aqui do crente do primeiro século, uma pessoa que foi publicamente batizada no nome de Jesus. E Paulo vai dizer, olha, vocês estão ignorando que quando vocês foram batizados, vocês prometeram publicamente, diante da igreja, de que agora vocês morreram para o pecado. É isso que o batismo, esse símbolo do batismo aponta. Que quando nós fomos transformados internamente
pela obra poderosa do Espírito Santo, nós temos o desejo de expor isso publicamente ao povo de Deus. Olha, agora eu pertenço ao povo de Deus. Agora eu sou um crente em Cristo Jesus. E Paulo diz isso, vocês estão ignorando esse fato. Quando vocês foram batizados, quando foram batizados nesse símbolo do batismo, vocês estavam declarando para a comunidade que vocês morreram com Jesus. Vocês morreram com Jesus. Não esqueçam nunca esse significado na vida de vocês. É por isso que quando acontece um batismo aqui, irmãos, não somente acontece o batismo de alguém, mas esse é um momento didático para a igreja. É um momento de lembrança quando nós fizemos os nossos votos diante da igreja, publicamente. Publicamente nós falamos ao povo de Deus aquilo que aconteceu internamente, a obra poderosa do Espírito Santo nos levantando dos mortos. É isso que Cristo faz em nós, irmãos. Há uma obra poderosa nos transformando em filhos de Deus. No versículo 4, ele continua respondendo essa pergunta: quando é que nós morremos para o pecado? E a resposta de Paulo é: para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Irmãos, nós andemos em novidade de vida. Uma vida nova, irmãos. Pensamentos novos, atitudes novas. É inconcebível, é uma contradição dizer que está em Cristo e continua pecando. É uma contradição, é inconcebível isso. Agindo como se fosse uma velha criatura, dominada, o pecado reinando ainda sobre a sua vida. É por isso que no versículo 5 ele continua desenvolvendo essa verdade. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Marcados por uma nova vida, irmãos. Uma vida em Cristo Jesus. Uma ilustração que aponta muito bem para isso imagine agora, mês de julho, famílias tiram as férias, as crianças estão de férias da escola, e de repente a família se programa para uma viagem. Vai uma cidade a 1.000 quilômetros de São Paulo. Então a família se prepara, arruma o carro, coloca as malas, pega o carro e vai embora. Vai viajar para essa cidade a 1.000 quilômetros daqui. Depois de 300 quilômetros, o pneu fura. Aí o pai encosta o carro, troca o pneu, vai embora, chegou na cidade, normal, né, irmãos? Tranquilo. Isso é uma coisa tranquila, normal. O estranho é a cada 20 quilômetros o pneu furar. Isso para nós é muito estranho. Você fazer uma viagem de 1.000 quilômetros e a cada 20 quilômetros o pneu furar. É isso, irmãos, que nós estamos, é sobre isso que nós estamos sendo alertados. Não é normal você, unido a Cristo, pecar a cada 20 quilômetros. Isso não é normal quando houve essa obra de Deus nos transformando em novas criaturas. O que nós estamos considerando aqui, irmãos, essa indignação do apóstolo Paulo por aquela pergunta, e ele responde, argumenta de forma contundente. O poder do Evangelho não é apenas para nos perdoar e nos levar para o céu, irmãos. O poder do Evangelho é uma obra que é realizada a cada dia na nossa vida. A cada dia nós usufruímos do poder do Evangelho, quando nós estamos unidos com Cristo. Vejam que Paulo enfatiza que
Tudo, do começo ao fim, é Jesus Cristo. É através de Cristo, irmãos. Salvação é Cristo. Santificação é Cristo também, irmãos. E nesse ponto, a maioria, como eu disse, do povo evangélico, ele tropeça. Porque, como eu disse, muitos entendem que a vida cristã é Jesus nos dando a salvação e depois você faz o resto. Você se esforça, você se dedica, você ali se mata. Mas a união com Cristo, irmãos, é aquilo que nos dá poder para tudo. A união com Cristo nos dá poder para tudo. As bênçãos que nós recebemos hoje vêm desse fato. Nós fomos unidos a Cristo. Unido a Cristo, eu tenho perdão dos meus pecados. Unido a Cristo, eu tenho ressurreição. Unido a Cristo, eu tenho poder para dizer não ao pecado. Unido a Cristo, eu receberei um corpo novo. Unido a Cristo, eu viverei eternamente. Unido a Cristo, eu viverei novos céus, novo céu e nova terra. Da união com Cristo, irmãos, vem todos os benefícios, e muitos cristãos estão cometendo erros terríveis por não considerar essa doutrina. Daqui a pouco vamos participar da ceia, meio de graça, mostrando essa união. Estamos ali obedecendo a Cristo no sentido de reconhecermos esse alimento espiritual para a nossa vida. A todo instante, irmãos, nós estamos debaixo do cuidado paternal do Senhor por causa dessa união com Cristo. Você é convertido a Cristo, então você entende que precisa ter uma vida nova, todo mundo sabe disso. Esse é o ensino básico na escola dominical. Somos diferentes do mundo, somos sal e luz. Muito bem. Como é que nós experimentamos isso? Irmãos, muitos crentes, eles acham que é através de uma listinha. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Antigamente, você fumava, hoje não pode mais. Antigamente, você se embriagava, hoje você não pode mais. Antigamente, você vestia roupas sensuais, hoje você precisa vestir uma roupa modesta, com decência. Antigamente, você falava palavrão, hoje você não pode mais. Então, as pessoas, elas reduzem a santificação, essa obra poderosa do Espírito Santo na nossa vida, a uma lista de que você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Paulo está falando aqui, irmãos. Paulo está dizendo que essas mudanças, elas precisam acontecer a partir de uma operação do Espírito Santo na sua alma. O mesmo Espírito Santo que tirou a alma de todos nós das trevas, aquele mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, esse poder atua na sua vida, transformando-a a cada dia, te dando alegria em Deus e ao mesmo tempo uma repulsa pelo pecado e te fazendo a cada dia mais e mais parecido com Cristo Jesus. Vejam, meus amados irmãos, eu não estou dizendo aqui que você não deva mais ter uma vida piedosa, se esforçar para ter uma vida de misericórdia, atos de misericórdia. Eu estou dizendo aqui que essas ações piedosas, essas
esses atos de misericórdia que praticamos, a vida dedicada ao Evangelho, elas precisam ser tomadas na dependência de Deus. Na dependência de Deus, buscando o poder do Espírito Santo para que elas se tornem efetivas e transformadoras na sua vida. E o apóstolo Paulo, então, traça essa doutrina maravilhosa da união com Cristo Jesus. Mas como vencer o pecado na prática, irmãos? Na prática, como é que nós vencemos o pecado? Veja que no versículo 6, ele diz algo muito importante, essas duas palavrinhas aí no começo. Sabendo isto. Meus amados irmãos, nós precisamos saber o que é que significa estar unido com Cristo. Nós precisamos saber da nossa doutrina, nós precisamos, irmãos, estudar, nós precisamos aprofundamento na palavra de Deus. Todo crente, ele gosta de instrução. Todo crente, ele gosta de estudar. Porque senão, meus amados irmãos, se não for assim, o seu relacionamento com Deus vai ser apenas em termos místicos. Eu ouvi falar, eu senti, eu acho, eu tive um sonho, alguém me falou no meu ouvido, essas coisas sem sentido, essas coisas que não se sustentam. E tem muita gente vivendo assim, tentando viver uma fé em Deus assim, dessa maneira mística, se afastando, se distanciando da palavra de Deus. É preciso estudar a Bíblia. É preciso, todo crente gosta disso. Se você é crente, você quer aprender. Se você é crente, você quer crescer na palavra de Deus. Irmãos, eu tive uma situação muito interessante quando eu pastoreava a congregação do Imirim. Eu nunca esqueci disso. Nós fazíamos um trabalho de evangelização ali no cemitério Chora Menino. E aí nós estávamos ali por alguma razão. Havia um homem que seria enterrado ali, estava naquele momento ali de culto, de uma igreja voltada nessa vertente de emoção, essa vertente de misticismo e tal. E por alguma razão nós conhecemos o pastor, estávamos ali naquele momento, e como o culto começou aquele momento ali, nós estávamos ali, aquele grupo da congregação, participando ali naquele momento. E aí o pastor se levantou, pregou a palavra, uma palavra bíblica. O pastor lá se levantou, começou a falar, uma pregação muito boa, todo mundo ali ouvindo. E é verdade que enquanto ele pregava, era uma pessoa muito querida nessa igreja, então muitos choravam, as pessoas estavam em prantos ali, as pessoas choravam a todo instante, e ele tentando falar ali, levando a voz para pregar naquele momento ali, e as pessoas chorando ali, e ele tentando pregar uma pregação cristocêntrica. Eu lembro até do versículo, sou a ressurreição e a vida, o pastor querendo trazer consolo ali para aqueles irmãos e tudo mais, e de repente alguém levantou a mão assim, meus irmãos! Aí todo mundo parou, e ele disse assim, eu tive uma visão que 2 homens de branco pegaram na mão desse servo, levando-o para o céu. Aí, irmãos, mudou o ambiente, todo mundo, glória a Deus, aleluia, e tal, começaram a se alegrar e tudo mais. E aí depois eu fiquei pensando,
E a palavra de Deus não trouxe alegria, não trouxe consolo para aquelas pessoas? Será que a palavra de Deus, as palavras do próprio Jesus, irmãos, eu sou a ressurreição e a vida, será que as palavras, que a palavra de Deus não merecia um aleluia, um glória a Deus? Irmãos, as pessoas, elas tendem a preferir esse tipo de vida cristã, onde as coisas não se sustentam, onde o alimento não é sólido. E Paulo ele diz aqui, sabendo isso, saibam disso, saibam da doutrina, não se distanciem da palavra de Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele cada vez mais é sólido quando nós conhecemos a palavra, porque é Deus se revelando, irmãos. É Deus se revelando a nós. E quanto mais nós conhecemos essa revelação, mais conhecemos ao nosso Deus e conhecemos a nós mesmos. Porque a Bíblia é um espelho para apontar para aquilo que nós fazemos, tudo que nós falamos a cada instante. E é por isso que Paulo vai dizer, vocês precisam saber disso, vocês precisam saber dessa doutrina da união com Cristo. Como vencer o pecado na prática, irmãos? Observe o versículo 11, ele diz assim, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E eu queria tratar essa palavrinha que está aí, essa palavra considerem-se. Considerem-se. No idioma do Novo Testamento, no grego, irmãos, essa é uma palavrinha no campo matemático, no sentido de que é como se Paulo dissesse assim, olha, nós vamos fazer uma conta aqui. Ora, se morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele, qual é o resultado disso? O resultado é, eu estou morto para o pecado. Vejam, irmãos, Paulo ele não está dizendo, ele está aqui argumentando essa questão de nós considerarmos essa verdade. Ora, se você está morto com Cristo, se você está ressurreto com Cristo, então você está morto para o pecado. É uma conta que deve bater. É uma conta que deve fazer sentido. E Paulo diz, considere-se. É uma atitude, algo que você assume, se apropria em Cristo Jesus. Porque muitas vezes o pecado vai se aproximar da sua vida. E você precisa se considerar morto para ele. Conta-se que na Segunda Guerra Mundial, irmãos, o Japão ele era muito, digamos assim, muito inferior ao número de tanques dos Estados Unidos. E eles tinham snipers, aqueles atiradores de distância, que ficavam atirando. E dizem que os tanques dos Estados Unidos estavam se aproximando e ficavam aqueles snipers lá de cima e eles atiravam. Sabe aquela portinha do tanque que o soldado ele abre para sair, para pôr a cara e tudo mais? E os japoneses eles atiravam naquela saidinha ali, naquela tampa, naquela portinha. E os japoneses ficavam ali, toque, atirando ali. Toque. Toque, toque. E o soldado lá dentro, ele ficava intrigado. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Ele abria a tampinha. Quando ele colocava a cabeça, ele era alvejado. Ele era alvejado. Irmãos, a todo instante, o pecado quer tirar-nos da nossa posição, daquilo que nós somos. A todo instante, o pecado ele está insistindo
a ponto de que você esqueça que você é um servo de Deus, um filho de Deus, uma nova criatura, que Ele não tem mais domínio sobre você, para que você caia nessa armadilha e você pratique coisas que abominam, coisas que Deus não deseja para um filho dele. Paulo diz, olha, a solução é considere-se morto para o pecado. Viva assim. Se considere dessa maneira. Você precisa se considerar dessa maneira. Vejam que, como eu disse, o pecado em termos práticos vai se aproximando. E o que é que você faz? Você tem que dizer para ele, vai embora, eu morri para você. Vai embora. Tiago 4,7, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Vai embora, pecado. Eu tenho outro rei agora. Você não domina mais sobre a minha vida. Você precisa se considerar, tomar essa posição de servo de Deus, filho de Deus, nova criatura, unido a Jesus Cristo. Finalmente, irmãos, como vencer o pecado na prática? Eu quero ressaltar aí os versículos 12 e 13, destacando essa frase que está aí, no versículo 13, bem no meio, ofereçam a si mesmos a Deus. Vejam que Paulo disse, saibam disso, entendam isso, estudem isso, que vocês estão unidos com Cristo. Depois ele diz, considerem-se, tomem essa postura de quem vocês são. E agora o apóstolo Paulo diz, ofereçam a si mesmos a Deus. Basicamente aqui, irmãos, em termos práticos, sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, a quem você vai servir nesse mundo? A quem você vai servir nesse mundo? Quem é que domina sobre você? Vejam que ele trata o pecado aqui no versículo 12, se os irmãos lerem aí, Paulo vai tratar novamente o pecado em termos de um rei, um dominador, aquele que domina. Vejam que ele diz, portanto, não permitam que o pecado reine, ou seja, não deixem que o pecado domine, reine, tome conta da sua vida. Ofereçam a Deus a sua vida, sejam servos do Senhor. Vocês antigamente, é como se ele dissesse assim, antigamente vocês não tinham os pés céleres para as festas, as bebedeiras, a prostituição. Não era assim na sua vida antigamente? Vocês não eram dessa maneira? Agora é diferente. Agora ofereçam as suas vidas a Deus. Eu quero trazer mais uma ilustração, irmãos. E a ilustração é do povo de Israel atravessando o Mar Vermelho. Todo mundo conhece essa história, né? O povo de Deus, aliás, é um símbolo da libertação de Israel. É a travessia do Mar Vermelho. Imagina, o povo passa pelo meio, a pés enxutos, chega ao outro lado, só alegria. Estamos libertos de Faraó. O mar se fecha, está lá o mar separando o povo de Israel do Faraó. E aí o povo se alegrando, estamos libertos. Estamos agora libertos da escravidão. Mas, de repente, irmãos, e aqui, hipoteticamente, os irmãos conhecem bem a história, não é o caso aqui, mas, hipoteticamente, imaginem assim o faraó pegando o microfone e dizendo assim, minha gente, volta para cá. Era tão bom como quando vocês estavam aqui. Quantas coisas nós passamos juntos. Volta para cá, meu povo. Vem para cá, lembre-se quantas e quantas coisas passamos juntos. Aí o povo, irmãos, ouve
essa voz do faraó, o povo de Israel, e o povo começa a pensar a respeito. Não é que a gente tinha muita coisa boa mesmo ali naquela terra? Tinha muita coisa ruim, é verdade, mas tinha coisas boas. A gente tinha lá, ficamos aqui comendo esse maná sem graça. Lá nós tínhamos peixe de graça. Lá nós tínhamos pepinos, melões, alhos silvestres, cebolas. Leiam lá depois Números 11, vocês vão ver o povo reclamando. E aí o povo pensando assim, puxa, é verdade, quantas coisas boas nós tínhamos lá. Hipoteticamente, irmãos, imagine o povo, grande parte voltando. Começam a nadar ali, voltam para o faraó, chegam para o faraó e beijam seus pés. E dizem assim, nós voltamos, faraó. Nós voltamos e beijam os pés do faraó. Vocês imaginam uma cena dessa, irmãos? Imaginaram? É assim quando nós pecamos. Quando você volta a pecar, é essa cena que nós vemos. Você volta a beijar os pés do faraó. Você volta a beijar os pés de faraó. E Paulo diz assim, você não precisa mais fazer isso. Agora você está unido com Cristo. Você não precisa mais fazer isso, você morreu para o pecado. Você pode dizer não. Você pode resistir. Porque agora você é uma nova criatura. Você é um filho de Deus. E aí o último versículo, irmãos, é uma promessa. O versículo 14 que nós lemos é uma promessa, porque o pecado não terá mais domínio sobre você. O pecado não terá mais domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Que graça é essa, irmãos? É a graça que transforma a nossa vida, é a graça que te faz mais parecido com Cristo, é a graça que te santifica, que nos salva de nós mesmos. Porque todo dia, irmãos, nós precisamos ser salvos do maior inimigo que nós temos, que somos nós mesmos. E a graça nos dá poder para isso, mudando o nosso caráter, mudando a nossa vida. E eu quero concluir com mais uma ilustração. Hoje eu estou com bastante ilustração, mas eu espero que seja edificante para as nossas vidas. E eu quero concluir com ela, irmãos, a ilustração sobre Agostinho. Todos conhecem Agostinho, viveu no século IV. Agostinho teve uma vida devassa, era um beberrão, um mulherengo, era um homem da noite, vivia na prostituição, bebendo nos bares, se embebedando. Mas Agostinho, ele se converteu a Cristo. Ele mudou a sua vida, foi transformado por Deus, se tornou um pastor muito dedicado, bispo de Hipona. Hipona é uma província romana na África. E conta-se que Agostinho estava no mercado. Agostinho estava ali fazendo compras no mercado, ali andando pelo mercado, andando, olhando as coisas. De repente ele ouviu uma voz de uma mulher. Agostinho! E ele ouviu a voz da maldita. Ele ouviu aquela voz, e quando ele ouviu aquela voz, ele reconheceu, era uma das mulheres, das muitas mulheres, e aí ele começou a apressar os pés.
para a saída. Começou a apressar os pés para ir embora, apressando os pés ali. E a história diz que ele apressou os passos em direção à saída, e ali correndo, querendo fugir, e a mulher entendeu que ele não tinha ouvido. E continuou mais forte ainda: Agostinho! Agostinho! E Agostinho tomando a direção ali da saída, apressando o passo, e ele já estava lá na frente com seus passos apressados. De repente aquela mulher gritou: Agostinho, eu sou aquela. De repente, irmãos, Agostinho parou, ele olhou para trás e disse: mas eu não sou mais aquele. Eu não sou mais aquele. Meus irmãos, que diremos, pois? Que diremos, pois? Continuamos no pecado? Continuamos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum, irmãos. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que já morremos para Cristo. Agora você é um crente. Agora você é um filho de Deus. Agora você é uma nova criatura. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus nessa semana te dê muitas vitórias sobre o pecado. Em nome de Jesus e para a glória do seu nome. Amém.